O Setembrino saiu do anonimato, digamos assim, a partir do momento que ele fez uma tentativa de homicídio contra o tenente, chamava-se Tenente Joaquim, e era delegado de polícia aqui em Curitibanos. Eu fiz um programa lá na Boca do Povo, na RBA TV, sobre a história do Setembrino em função do lançamento do livro do nosso estimado escritor. Colocando o Rio do Sul e o Alto Vale no cenário de Santa Catarina. Palmas para o nosso convidado, escritor Vanderlei Salvador. É com ele que vamos conversar sobre o livro Setembrino, o Rei do Gatilho. O meu contato com o Setembrino foi por uma mera casualidade. E estava fazendo a primeira graduação em Direito aqui na cidade de Taió. E uma pessoa que era comum a mim e a ele me apresentou. Olha, você conhece esse sujeito aqui, esse senhor aqui? Eu disse, não conheço. Esse aí é o seu Setembrino. Bom, eu nasci num lugar chamado Lagoinha, que é no interior do município de Curitibanos. E tinha um rio que dividia o terreno do meu avô com uma região chamada Butiá. E o Setembrino e a família dele eram originários daquela região. Primeira lembrança eu lembro quando meu pai, que morava no centro aqui, e ele disse para mim, eu estava com 35 anos, e eu estava chegando com meu menino, né, com 9 anos, ele disse, tu tá vendo ali embaixo, aquele senhor pintando o muro? É o Setembrino. Digo, a gente viu tanto falar, né, que isso e aquilo, que era matador e tal. Mas era um homem pacato, fazendo muro para outra esposa, né, porque ele ficou viúvo. Conheci então ele nessa oportunidade, pelos idos de 64, ele foi a júri, contratou um advogado de Mafra, excelente profissional, e esse profissional fez um trabalho assim tão bonito e deu glamour para a vida do Setembrino. Quando eu conheci o Setembrino, eu era muito criança. E eu tive uma relação de amizade com um primo dele. E era uma pessoa muito boa, gostava de conversar com as crianças, com a piazada. Aí eu já tinha, certo, uns 11, 12 anos. Mas eu estava no fórum ali na entrada, então eu trabalhava na recepção ali. Não tinha ninguém, era tipo 14 horas da tarde. Chegou aquele senhor alto, magro, esbelto, assim, né, com todo de preto, de óculos escuros, porque eu acho que, se não me engano, ele não tinha mais um olho, né? Ele chegou e disse para mim, disse, moça, eu quero ver uma pendenga aí com você. Daí eu disse, o que o senhor deseja? Daí ele disse, eu quero ver essa pendenga, ver se eu tenho alguma coisa errada aqui, porque eu estou morando no Rio do Sul. Daí eu fui pro computador e quando fui pedir pelo nome dele, a minha mente, opa, eu disse, o senhor não é o seu Setembrino? Daí ele, sim, pelo. Daí eu vi, não tinha nada dentro desses criminais que fizesse algo para ele. Daí eu disse, tá tudo limpinho para o senhor. Eu disse, beleza, porque eu tenho que fazer algo em Rio do Sul. Eu estava de chapéu preto, estava com uma roupa, tinha alguns colares, algumas, né, nas mãos cheios de anéis, nos dedos e tal. Todas as vezes que eu vi ele andava de terno, de preferência preto, camisa branca e todos os dentes de platina. Andava sempre com tipo um caderninho embaixo do braço, que para nós, Alice, eu lembro que eles falavam que eram as contas que ele tinha que cobrar, porque ele virou um cobrador, né? Aí o Setembrino tirava do bolsinho, do paletó ou da pasta, um cartãozinho de visita.
O cartãozinho tá aqui, ó. Setembrino Alves dos Santos. Cobranças sem fronteiras. Olha só. Cobranças sem fronteiras. E o desenho com o telefone dele, endereço, ó, Centro de Rio do Sul, próximo, ele colocava aqui, próximo ao batalhão da Polícia Militar. E numa das vezes que eu fui sozinho, ele me levou até dentro da casa dele, lá nós conversamos mais. Uma casa com as janelas de madeira, né? Umas cortinas assim, bastante... que fechava muito a casa, dava uma escuridão naquela sala. Eu olhei por baixo da porta, uma porta de madeira, na casa também, um piso de tábua. Eu olhei uma luz, um fogo, alguma coisa dentro daquele quarto. Comecei a ficar muito assustado até com o clima de mistério. E aí ele abriu a porta do quarto e me fez, pode entrar. E aí eu entrei no quarto e sentei na cama do lado dele. E aí eu olhei, a razão daquele fogo era uma bacia de alumínio com água e 4 copos dentro dessa bacia de água, e cada copo um pedaço, um toco de vela ainda acesa. E ficamos esperando ali até que todas as velas se apagassem. Como eu digo, até curioso como se atribuiu para ele a fama de rei do gatilho. Teve uma época que falavam que ele tinha um revólver de ouro. Tinha um cidadão, esse tal de Antenor Dias, que era casado com a prima dele. Esse homem era pistoleiro. Esse homem não era... Em Curitibanos ninguém gostava dele. Conta a história que o delegado da cidade lá de Curitibanos, mais um outro policial, alguma coisa assim, tinham interesse nesse revólver. Queriam esse revólver por tudo que era. E eles tomaram o revólver, o Setembrino, e devolveram o Antenor. E o Setembrino soube da armação e andou falando mal na época, eu não sei se ele era delegado, o que era, mas era um tenente da polícia. Um certo dia ele encontrou o delegado, esse delegado lá e tal, esse policial, numa churrascaria, se jogou embaixo de uma mesa, conta do livro, e começou o tiroteio. Ele deu 5 tiros no tenente Joaquim. E isso ele me disse. Daí eu estou falando o que eu ouvi dele. Ele me disse, eu não terminei de matar porque pensei que estava morto. Porque para mim dar mais 5 tiros nele, eu dava. O Setembrino acabou se transformando numa vítima, dizendo que o delegado teria maltratado a esposa dele, que recentemente havia falecido, e essas coisas todas. É um álibi fajuto, mas que pega, né? O que pegou. Então ele, depois disso, ele foi criando essa fama. E o Setembrino entrou 3 vezes em júri e foi absolvido as 3. E
tinha como advogado o melhor advogado do estado de Santa Catarina e mais caro. Tinha o apelido advogado do diabo, pelo que ele fazia, né? Ele era um excelente advogado. Depende da forma como você argumenta, o jurado segue teu raciocínio, porque não se trata apenas de análise da prova material, objetiva, friamente analisada. Entra uma série de fatores, como fatores emocionais, aspectos filosóficos do cotidiano, da vida em si. E se o advogado tiver habilidade em explorar esse sentimento do julgador de fato, que seria o jurado, logra muitas vezes absolver criminosos hediondos. Mas quem pagou esse advogado? A comunidade que tinha ele como uma pessoa boa. Se cotizou e pagaram o advogado. E aí faltava um tenor, né? E o antenor dizia, esse também eu ouvi. Ele dizer, eu e o Setembrino, no dia que nós se encontrar, nem que seja dentro da igreja, nós vamos saber qual é o mais ligeiro. E se encontraram com o Setembrino na rua. E ele teve tanta calma, tanta perícia, que ele não deu um tiro. Só quando ele conseguiu enxergar a cabeça do antenor, ele atirou no vidro. Parece o destino, assim, ele às vezes faz alguma coisa. Tinha umas lixeiras grandes, alta. O antenor caiu de bruço do lado da lixeira. E na lixeira estava escrito, colabore com a limpeza pública. Foi muito misticismo, muita coisa simultânea que foi criando uma imagem do Setembrino como uma pessoa que faz a limpeza. E ele se vivendo assim, imaginando que ele era uma espécie de alternativa à justiça, ao Estado. Ele acaba sendo procurado, de alguma forma, por um gerente de banco. Olha, quem sabe você me ajuda, porque eu dei o financiamento lá, a pessoa não paga mais, o meu emprego está em risco e eu precisava intimidar o cara lá e tal. E o Setembrino topa, vai lá, né? Olha, eu já matei um que era uma pessoa do mal e você está deixando de pagar, você deve lá para o banco, já pá. E aí começa a cobrar conta. Provavelmente, que daí, eu não sei, o Setembrino gostou de matar. E daí, segundo consta, ele continuou fazendo disso uma profissão. Eu não devia dizer isso, mas vou dizer. Eu acho que na época tinha um juiz aqui que acabou dando guarida para o Setembrino. E isso estimulou o Setembrino a avançar no crime, se julgando protegido pela justiça. Essa foi a semente, a perniciosa semente que o induziu a enveredar por esse caminho. Dali em diante, desse início conturbado da vida do Setembrino, que era um motivo muito forte para vingança, ele acabou tomando um rumo desenfreado da vida dele. Porque daí o Setembrino começou a ser um cara muito perseguido também. Então o criminoso sempre conta de forma romanceada a atitude deles
todos eles sendo vítimas. Se você perguntar para qualquer homicídio por que cometeu aquele fato, ele sempre vai contar seus direitos, suas razões, que foi ofendido, que foi perseguido. Setembrino era campeão disso. Me ouvindo dá a impressão de que eu tenho alguma coisa pessoal, absolutamente nada de pessoal. Mas é que eu conheço a verdade dos fatos. E conta a história, né? Muitas coisas ele tinha razão, e muitas coisas ele não tinha razão. E as que ele não tinha razão, ele cumpriu, pagou pena. A sua parte ele fez, o judiciário o condenou e ele cumpriu. Mas quem perdeu a vida não volta mais. Agora, vamos voltar um pouquinho, né? Se fosse comigo, matar minha esposa grávida, qual seria a minha reação? Não sei se eu teria coragem de tirar a vida de alguém, acho que não. Mas você não sabe, você tem que passar pelo momento para saber como é que você vai lidar com isso. Ele já tinha talvez essa fama de violento, de usar uma arma que eles usavam mesmo, era cultural isso. A cultura é o seguinte, a estrada de ferro, o término da estrada de ferro que passa no oeste catarinense, ela foi feita entre 1907 a 1910. Vieram para cá 12 mil pessoas. A maioria pega das penitenciárias, das cadeias. Eles prometiam, você vai lá trabalhar, você tem indulto da tua pena e recebe fruto do teu trabalho. E quando deu a Guerra do Contestado, o que não morreu, que foi um dos pivôs, foi essa gente. Porque eles não pagaram esse pessoal e não levaram de volta. E isso ficaram a mando dos coronéis, a serviço dos coronéis. E o que os coronéis faziam? Os coronéis mandavam matar os desafetos. E aí, eles eram a serviço dos coronéis, ainda continuavam matando. Então, essa cultura vem de muito tempo, do olho por olho, dente por dente. E a coisa se resolvia muito mesmo no tiroteio. Se resolvia na bala, para ser bem claro, era na bala. Se você observar ao longo da história, está cheio de bandidos que a fama acabou os transformando em heróis. E o Setembrino gostou desta fama porque era um coitado, uma pessoa obscura, mas de má índole. E em função daquele júri, ele passou a ser o principal artista do teatro. Porque o júri tem muito de teatral, né? E gostou de ser um personagem famoso. E talvez, presunção minha, talvez ele, em decorrência disso, criou gosto pelo crime. Você viu o Setembrino, você não tinha essa imagem dele. Ele era um cara muito pacato. E era um cara, assim, triste, semblante muito triste, muito, assim, dava a impressão que ele tinha vingança nos olhos. Isso você sentia, assim, que o Setembrino era um cara que tinha, dizem que ele tinha sangue nos olhos. O que é interessante observar para mim é estudar esse fenômeno quando ele deixa de ser uma pessoa que foi buscar a justiça, ele foi prejudicado, ele se sentiu vítima e depois ele se envolve em alguns episódios com o delegado, depois com o primo dele, que é o Antenor,
E no conflito com o Antenor, quando ele acaba matando o Antenor, aquele episódio tem todo um significado, um simbolismo para aquela região, talvez para a época em que que esses fatos tenham ocorrido. Havia ali uma pessoa que estava fazendo o mal para a sociedade, ele relata dessa forma, e essa pessoa foi morta pelo Setembrino, que era o primo dele. Por isso, ele acabou dando uma satisfação para a sociedade, para a comunidade regional ali. E ao matar o primo numa legítima defesa, que depois o júri lhe deixa livre por 7-0, é uma vitória extraordinária. Aquilo torna ele uma espécie de um herói, de uma pessoa que foi vista acima do delegado, da polícia militar, da justiça toda, porque ele resolveu, ao tirar a vida do próprio primo, embora em legítima defesa, que é o que consta, a história conta assim, ele se torna um herói. E ao passar na cidade, ele é reconhecido como. O Setembrino era uma pessoa obscura, um criminoso nato, e cometeu alguns crimes de forma bem traiçoeiras. Não tem nada de heroísmo nisso.